Moema. Algumas semanas atrás, a Moema trouxe para nós a reflexão sobre ecologia, né, e tudo mais. E ela, de uma maneira muito preciosa, ela apresentava, né, uma crítica, um contraponto ao que o Papa Francisco apresentou, que era o seguinte: segundo o Papa Francisco, todos nós estamos no mesmo barco. E ela dizia, não é bem assim, a gente não está, né, todo mundo no mesmo barco, nós não estamos em pé de igualdade, né? Existem grupos que exploram os recursos naturais, que poluem a natureza, e esses grupos são as grandes empresas, então a gente não está no mesmo barco. E aí, né, eu pensei, então por que o Papa Francisco disse isso? Né? Certamente não é porque ele é uma pessoa que está descolada da realidade. É claro que ele sabe muito bem, né, essas condições diferenciadas. Né? Agora, por que ele disse isso? Muito bem, então foi para responder essa pergunta do presente que eu fui até a igreja primitiva e procurar, né, informações para me ajudar nessa reflexão. Então, o Leandro vai ajudar a gente, eu preparei uns slides, vou pedir para o Leandro colocar para nós. Antes dele colocar, eu só quero citar uma coisa importante. Primeiro é que, quando a gente fala em século II, a gente não pode pensar na noção de Papa que a gente tem. Né? Não havia uma igreja católica. Né? A igreja cristã não era a igreja católica que a gente tem hoje. Uma doutrina estabelecida, né? Uma organização definida. Não existia isso. Né? No Império Romano, no século II, os cristãos eram perseguidos, eram as igrejas primitivas, e a força da igreja cristã era a igreja local, a força estava nos bispos, no corpo episcopal da igreja. Então, a gente vai estar falando da igreja de Constantinopla, da igreja de Antioquia, né, que muitas vezes, depois no século V, século VI, quando o cristianismo se torna a religião oficial, né, no Império Romano, essa busca por um domínio, né, do discurso cristão, ele se torna mais forte e vai ser uma prática recorrente os bispos escreverem discursos, eles fazerem a catequese da população. Né? Então, essas foram as fontes assim que eu busquei. Daqui a pouquinho eu vou até mostrar para vocês um trechinho de um desses discursos. Né? Eles é que ajudam a definir essa memória que a gente carrega até hoje na nossa prática cristã. Né? Então, isso é uma questão importante falar. Então, em determinados momentos, por exemplo, havia 2 papas, né? Um papa era mais de uma pessoa pleiteando o mesmo lugar. Né? Então, um bispo dizia uma coisa, outro bispo dizia outra, e vão muitos concílios, e até que, né, se definiu uma doutrina. Então, há uma luta, né, uma busca, uma disputa por discurso. E aí a gente vai vendo ao longo do tempo quais os discursos que vão se firmando, né, e se tornando experiência, se tornando verdade para nós, se tornando referência, inclusive para o Papa Francisco. Né? Outra coisa importante dizer que o Império Romano, século II, a população era muito pobre, né? As pessoas viviam aglomeradas, eram condições muito precárias de alimentação, de vida, de higiene. Então, era uma população muito propensa à doença. Né? E os cristãos, como viviam na clandestinidade, eles acabavam dialogando muito com esses excluídos da sociedade romana e conquistavam, né, muitos adeptos em função dessa postura acolhedora, né, das comunidades cristãs. Então, vamos lá, Leandro? A primeira, a segunda. Aí eu começo com uma pergunta, né? Papa Francisco é um papa em isolamento? Será? Né? Vamos ver. Então, a gente tem a primeira praga que se tem registro, a praga antonina,
que aconteceu durante o governo, né, de Marco Antônio Antonino, assim, final do século II. Foi uma praga que dizimou cerca de 25% do Império Romano, e os cristãos foram acusados de terem irritado os deuses. Daí também uma incidência de perseguição aos cristãos. É, é, São Sotero, eu coloquei duas fotos, né? São Sotero e São Eleutério foram líderes da igreja cristã nesse momento, que se destacaram, principalmente São Sotero, eles se destacaram pela caridade, pela prática da caridade. Tem um historiador chamado Gilvan Ventura, ele é professor da Federal do Espírito Santo. Ele fez um trabalho de comparação entre três grupos religiosos no século II: os cristãos, os judeus e os grupos pagãos. E ele percebeu que, fazendo uma comparação entre esses grupos, os cristãos tinham uma característica muito interessante, que aí a gente lida com a ideia de permanência, né? É a de que os cristãos vão ter uma postura caritativa, muito mais do que os pagãos, muito mais do que os judeus. Isso faz com que as comunidades elas cresçam, né, numericamente. Essa caridade, ela é um exercício da religião, é uma prática religiosa. Aí a gente lembra do relato dos Atos dos Apóstolos, né? O retrato das primeiras comunidades. Eles tinham seus bens eram divididos em comum, tudo que eles tinham era dividido em comum. Então, nesse estudo comparativo, o Gilvan Ventura ele coloca, olha, as comunidades cristãs cresceram muito nesse início nos primórdios do cristianismo, em função dessa postura caritativa. E São Sotero foi um líder que praticou a caridade. A questão da esmola, né? Ele, como líder, ia até outras dioceses e pedia a dioceses mais ricas dinheiro para poder transformar em donativo para dioceses mais pobres. Ele se empenhou na construção de leprosários, de hospedarias, de hospitais. Uma questão interessante é que o saber médico e o saber religioso, eles andavam em conjunto. Muitos líderes religiosos, eles iam de comunidade em comunidade, vendo os doentes, preparando chás. A medicina ela era muito precária, então ela era à base de chá, mistura de ervas, né, ungüentos, compressas. E esses líderes religiosos, muitos eram acompanhados de mulheres, eram as rezadeiras, elas faziam esses preparados, né? E que na Idade Média depois elas foram chamadas de bruxas e perseguidas por isso, porque elas tinham um conhecimento que muitos homens não tinham. Esse saber médico, ele vinha acompanhado de uma bênção, de um saber religioso. Então, muitas pessoas que estavam cometidas pela peste, pela doença, elas recorriam às comunidades religiosas na busca de cura para si, né? E aí a gente pode, assim, uma coisa importante também, que São Sotero ele lutou contra uma heresia, a heresia de Montano. Era muito comum. E hoje, se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar isso. A visão de que os momentos de doença, os momentos de pandemia, de epidemia, ele é um sinal do fim dos tempos, né? Então, assim, essa visão, essa descrição do Apocalipse como o fim do mundo. Então, a heresia de Montano, ela vai justamente defender isso. E São Sotero, ele luta nessa catequese junto às comunidades cristãs contra essa heresia, né? Então, o medo do fim do mundo, se a gente observar também, assim como a atitude caritativa, ela é uma permanência. Aí você pode mudar, Leandro, por favor? A próxima é a peste de São Cipriano. Essa epidemia, ela é conhecida, né, como peste de São Cipriano pelo fato de que São Cipriano os documentos escritos por São Cipriano
são os documentos que mais têm relatos mais detalhados dessa doença. E aí é muito interessante, São Cipriano de Cartago, que não é o São Cipriano bruxo, né? São pessoas diferentes, ele, percebendo ao seu redor que a doença, provavelmente, a epidemia que ele vivenciou foi de varíola, a doença se espalhava, não só grupos pagãos e judeus, mas também grupos cristãos, ele vai pensar sobre essa realidade e vai elaborar uma representação sobre a morte que ela ainda está muito presente para nós, né? A morte como uma viagem para a salvação. Então, ele afirma, tem um discurso intitulado A Mortalidade. A representação que ele cria, né, que ele elabora a partir dos textos bíblicos em torno da ideia da morte, é a de que, se você está doente, se Deus te curou, Ele está te dando a oportunidade de mudar, de se redimir dos teus erros, né? Agora, se você morre, você tem a certeza de que essa morte ela é uma passagem para uma vida muito melhor, para uma vida que é um descanso no céu. É importante a gente lembrar que na antiguidade e no período medieval também, a morte, a alma e o corpo são dimensões que estão unidas, são indissociáveis. Então, tudo que acontecer no corpo da pessoa automaticamente incide sobre a sua alma, né? Então, se você tem uma vida de retidão, a sua chance de ter uma morte e viver a glória de Deus após a sua morte, né? Uma vida após a sua morte, ela é muito maior do que se o contrário, se você tem uma vida desregrada, enfim. Então, nesse discurso a mortalidade, vou pedir para passar e eu vou ler um trechinho para vocês. Esse trecho eu achei fantástico. Ele diz o seguinte: eis que acontece o que predito, e se realiza que foi anunciado, virá em seguida o que foi prometido pelo próprio Senhor, que prometeu dizendo: quando virdes que essas coisas sucedem, sabei que está próximo o reino de Deus. Aproxima-se, irmãos caríssimos, o reino de Deus. Avizinham-se com este mundo que passa, o prêmio da nossa vida, o júbilo da salvação eterna e a alegria perpétua, a posse do paraíso que perdêramos. As realidades celestes já sucedem às terrenas. As grandes, as pequenas, as eternas, as passageiras. Que motivo há, pois, para ansiedade e desassossego? Quem fica inquieto e triste nessa situação, senão quem não tem esperança e fé? Temer a morte é próprio de quem não quer ir para Cristo. Não querer ir para Cristo é próprio de quem não crê que começará a reinar com ele. Ou seja, é a possibilidade de salvação, a doença como uma possibilidade de salvação, né? Essa é uma alegoria, né? Montada, pensada a partir de textos bíblicos por esse intelectual que vê a população sendo dizimada e ele precisa dar uma resposta. A igreja, nesse momento, ela se compreende como portadora dos meios de buscar evitar o sofrimento e o desastre trazido pela doença. Então, se ela não consegue salvar a todos, né, a morte ela é um sinal de salvação, né? Então, vamos passar Muito bem, a praga de Justiniano, ela foi considerada a primeira, ela é considerada a primeira pandemia da humanidade, ela atingiu 3 continentes, a África, a Ásia e a Europa, ela dizimou em torno de 2 milhões de pessoas, né? E interessante, assim,
um dado importante é que até a imperatriz, a esposa de Justiniano, que eu coloquei aí nesse mosaico, Teodora, que era cristã, ela financiou, né, o Papa Virgílio, ela morreu, né, infectada pela peste. Assim como Pelágio II, que era Papa, ele faleceu e o seu sucessor, Gregório Magno, ele foi um personagem muito importante nesse contexto, porque Papa Gregório Magno ele se destacou no sentido de incentivar a população a recorrer a Deus por meio de oração, por meio da penitência. O sacramento da penitência ele ganha muita importância nos períodos de epidemia, né? Então, recorrer a Deus, pedir perdão. Uma outra coisa importante que eu estou esquecendo de falar é que uma característica do cristianismo é você buscar a Deus em comunidade, né? A prática caritativa que acontece dentro da comunidade. Então, São Gregório Magno, ele incentiva as pessoas a irem à igreja, né? A estar junto de Deus. Essa é uma prática constante. E ficou registros de uma grande procissão, né? Um dos ícones que o Papa Francisco apresenta, né? Ele reza aos pés de Nossa Senhora com o Menino Jesus nos braços, que é uma imagem, um ícone que está na Basílica de Santa Maria Maggiore, no dia 27 de março, é um dos ícones apresentados, né, diante da Praça São Pedro. Exatamente, obrigada. Esse ícone, ele foi importante, né, no momento em que Gregório Magno convoca a população a rezar e fazer uma grande procissão. Segundo os registros, é que essa procissão ela sai de 7 igrejas diferentes e vai percorrendo as ruas de Roma, e quando o ícone da Virgem chega diante do mausoléu do imperador Adriano, São Miguel Arcanjo desce, embainha a espada, né, como sinal de que a epidemia estava chegando ao fim. Isso é claro que é importante a gente pensar essa ideia de guerra contra a doença, né? Essa ideia de guerra contra a doença, ela não é de hoje. Ela vem de uma experiência, de experiências passadas em que a sociedade, assim, as sociedades, daí a gente está falando principalmente do Império Romano, eram sociedades extremamente violentas, né? Era guerra, muitas guerras. A antiguidade foi um período de muitas guerras. O período medieval na Europa foi um período de muitas guerras, de muitas disputas. Então, associar essa ideia de guerra à doença, ela vem dessa experiência. E foi também num momento em que a igreja e o Estado estavam unidos, né? Eles eram um só. Então, não é à toa que o registro faz menção ao imperador, né? Justamente diante do mausoléu do imperador Adriano, né? A imagem de São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo desce, e aí a gente tem a imagem, eu coloquei aí o Castelo, né, Del Ângelo, e a imagem numa perspectiva um pouco mais, num plano mais próximo. A partir daí, as orações aumentam, né, por pedido de São Gregório Magno, as ladainhas, e esse clima de oração, ele também é uma permanência na nossa avaliação, é uma permanência que a gente tem dessas experiências. A próxima é a peste negra, chamada peste negra, no século XIV. E aí a gente tem, eu coloquei aí São Clemente VI, o Papa Clemente VI, perdão, e uma figura de um movimento que foi muito comum nesse período, que eram os flagelantes. Era um grupo de pessoas que saíam pelas ruas,
né, com alto flagelo, então com tiras de couro, né, com correntes, porque eles consideravam que o sacrifício do corpo era necessário para purificar a alma. Então, foi um período muito difícil para a Europa, de conflitos de camponeses, né, a Guerra dos 100 Anos, e aí a epidemia de peste bubônica. Então, volta a ideia, né? Volta, apesar de ser considerado uma heresia lá na antiguidade, mas volta a ideia de final do mundo e de que a gente precisa purgar na terra os nossos pecados para poder, né, chegar ao reino dos céus. Essa epidemia, ela aconteceu para a igreja num momento muito peculiar, que foi o período do cativeiro de Avignon. Por conta mesmo dessas inúmeras guerras, né, esses inúmeros conflitos, o papado ficou durante um tempo no Castelo de Avignon, né, na França. E, apesar de estar em isolamento, né, o Papa Clemente VI se isolou numa das salas do Castelo de Avignon, ele escreve uma bula, né, orientando o governo que possa coibir todos aqueles que tentam matar, tentam agredir os judeus. Por quê? Houve uma prática recorrente entre os cristãos, que foi a perseguição aos judeus. Os judeus foram um dos acusados, né, por essa peste. Ele escreve uma bula, o título é Apesar da Traição dos Judeus, né? E um dos textos, uma frase é: admoestai vossos súditos, ele falando aos governantes, né? Admoestai aos vossos súditos, povo e clero, para que não persigam, firam ou matem judeus. Aí eu venho para o século XX, né? Século XX, antes disso, a gente tem outro ícone importante, que foi o crucifixo, né, apresentado no dia 27 de março. Esse crucifixo é considerado o crucifixo milagroso, né? Ele foi esse crucifixo, ele andou pelas ruas de Roma durante uma outra onda de epidemia de peste, só que no século XVI. Até hoje, há uma romaria bastante grande de pessoas em direção... Pode voltar, por favor? Isso. Em direção ao crucifixo milagroso, né, que fica na igreja de São Marcelo ao Corso, porque acredita-se que ele tem uma força especial. Após uma procissão feita pelos servos de Maria pelas ruas de Roma, a cidade se livrou da peste e as pessoas acreditaram que foi por conta desse crucifixo, né? A devoção dele é anterior a 1521, 22, quando aconteceu essa onda epidêmica, porque a igreja foi incendiada e a única coisa que não foi, né, dizimada pelo fogo foi o crucifixo. Então, 3 anos antes, as pessoas já acreditavam, né, no poder milagroso do crucifixo. Agora sim, Leandro, por favor. E aí a gente chega ao século XX, né? Aqui à esquerda, né, o contexto de Primeira Guerra, seguido da epidemia de gripe espanhola, eu coloquei aqui um personagem importante da igreja, que foi Bento XV. O Papa Bento XV, que, aliás, morreu infectado pela gripe espanhola, foi um elemento muito importante na tentativa de evitar a Grande Guerra, né? Evitar a Primeira Guerra Mundial.
Ele chegou a dialogar com os chefes de Estado na tentativa de evitar isso que ele considerava né, um conflito inútil, né, uma matança inútil. Mas a gente sabe isso não foi possível, né? Ele não conseguiu evitar esse conflito. E quando aconteceu a epidemia de gripe espanhola, Papa Bento XV foi muito importante no auxílio aos doentes, né? Mandando reformar hospitais e preocupado realmente em tentar ajudar a população europeia, principalmente, em especial os italianos. E aqui ao lado direito, coloquei João Paulo II, com a epidemia de AIDS. A igreja fez campanhas, né, na tentativa de colaborar, de ajudar, financiar programas contra a AIDS, melhor dizendo, o auxílio aos doentes. Né? Por que eu estou enfatizando isso? Porque o discurso do Papa João Paulo II, ele foi um discurso muito conservador. Aliás, recebeu muitas críticas na época, né? Porque ele era contra o uso do preservativo, por exemplo, né? Para evitar o contágio, ele sugeria a abstinência, e a população, assim, a gente sabe, principalmente a população pobre, o quanto isso é difícil, né? O quanto esse discurso ele ia na contramão do que acontecia na realidade, né? E aí a gente vai para o segundo, para o penúltimo, o seguinte. Aí eu retomo, né, ao questionamento da Moema. Por que que o Papa Francisco ele fala, né, estamos todos no mesmo barco? Fazendo esse rápido estudo, e aí eu coloquei essa figura, né, os dois ícones, além da própria bênção, né, Urbi et Orbi, esses ícones, né? O ícone de Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços, da Basílica de Santa Maggiore, e o crucifixo milagroso. O Papa Francisco não poderia falar outra coisa senão isso, né? Senão dizer que nós, de fato, que nós estamos no mesmo barco. Por quê? Porque ele recupera uma tradição cristã através de gestos, de ritos, de símbolos, de discurso, né? Esse pedido a Deus, o incentivo à oração, a quantidade de imagens que a gente vê na internet do Papa Francisco em oração, tudo isso remonta a experiências construídas pelo cristianismo ao longo do tempo, né? Então, ele não falaria outra coisa, na minha avaliação, né? Ele não se colocaria de outra forma a não ser, né, dessa. Só que o Papa Francisco ele tem uma novidade, né? Ele, apesar dele recuperar esse discurso da potencialidade da fé em Deus, né? Ele pergunta: por que sois tão medrosos, né? Ainda não tendes fé? A homilia que ele faz, a reflexão que ele faz, né, no dia 27 de março, ele está recuperando a ideia de salvação. Olha, por sua morte, a morte de Jesus, fomos salvos, né? Com Deus a vida não morre. Abrace a sua cruz e segue. Todas essas falas, elas recuperam uma memória construída ao longo de séculos. Essa memória define a nossa fé, né? Ela define a nossa fé católica. No entanto, aí eu vou pedir para passar para que é o último, ele traz uma novidade, né? Ele se difere muito das experiências anteriores.
A novidade de Francisco é que estar em isolamento não corresponde, não significa estar isolado. E aí eu coloquei no centro o Papa, né, diante dos ícones, em oração, no dia 27 de março, quando ele recupera toda essa tradição católica, né, cristã católica, e ao redor eu coloquei figuras de ações do Papa Francisco, né? E essa é a novidade que o Papa Francisco traz em si. Ele valoriza a fé esperançosa no presente, na vida terrena, daí percebermos a diferença, né, com o discurso medieval de separação entre o que é da terra e o que é celeste. Francisco rompe, né, com essa compreensão. É claro que Francisco é um filho do seu tempo também, né? É uma igreja pós-conciliar, né? Uma igreja latino-americana. Ai, desculpa. Uma, oi? Uma igreja que vive a experiência das comunidades eclesiais de base, né, da teologia da libertação. O Papa Francisco vive uma experiência de igreja nas periferias, na Argentina. Né? Então, ele tem, né, também uma experiência que o ajuda a refletir, né, sobre toda essa memória constitutiva do catolicismo, que vem desde os seus primórdios, e a reformula, né, nessa que a gente chama de teologia da esperança. Então, o discurso de Francisco, a gente encontra um compromisso com o presente, um chamamento a dividir com a gente esse compromisso, e é um compromisso integral, né, com o outro e com o planeta. As pessoas, ele diz, as pessoas são mais importantes que a economia. Ele sabe que a gente está no mesmo barco em condições diferentes, né? Uns estão pendurados no barco, outros estão lá na primeira classe, né? E ele demonstra isso nas suas atitudes, quando ele se encontra com os representantes de movimentos populares, quando ele escreve agora foi publicado um livro com reflexões, com cartas, né? E ele coloca de maneira muito interessante que esse momento de pandemia nós precisamos nos regenerar, nós precisamos nos transformar, nos reformular, especialmente para cuidar dos mais pobres. Eu vou ler alguns trechos aqui rapidinho para poder encerrar, tá? Este não é tempo para divisões. Cristo, nossa paz, ilumine a quantos têm responsabilidades nos conflitos, para que tenham coragem de aderir ao apelo de um cessar-fogo global e imediato em todos os cantos do mundo. Este não é tempo para continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes que deveriam ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas. Ele continua falando dos países. Ao contrário, seja o tempo em que finalmente se ponha termo à longa guerra que ensanguentou a amada Síria, ao conflito no Iêmen e às tensões no Iraque, bem como no Líbano. Seja esse o tempo em que retome o diálogo entre Israel e Palestina para encontrar uma solução estável e duradoura que permita a ambos os povos viverem em paz. Outro trecho importante, ele coloca, que proteja os inúmeros imigrantes, refugiados, muitos deles crianças que vivem em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na fronteira entre a Grécia e a Turquia. E não quero esquecer a ilha de Lesbos. Faça com que, na Venezuela, se chegue a soluções concretas e imediatas, destinadas a permitir a ajuda internacional à população
que sofre por causa da grave conjuntura política, socioeconômica e sanitária. Ele fala, né, trechos muito bonitos em relação aos movimentos sociais. Se a luta contra o Covid-19 é uma guerra, vocês são o verdadeiro exército invisível que luta nas trincheiras mais perigosas. Outro trecho. Eu sei que muitas vezes vocês não são reconhecidos adequadamente, porque para esse sistema são verdadeiramente invisíveis. Vocês são vistos com suspeita por superarem a mera filantropia por meio da organização comunitária ou por reivindicarem seus direitos, em vez de ficarem resignados à espera de ver alguma migalha, se alguma migalha cai daqueles que detêm o poder econômico. Gente, olha a força, né, dessas palavras. Também gostaria de convidá-los a pensar no depois, porque esta tempestade vai acabar e suas sérias consequências já estão sendo sentidas. Vocês não são uns improvisados. Têm a cultura, a metodologia, mas principalmente a sabedoria, que é amassada como fermento de sentir a dor do outro como sua. Quero que pensemos no projeto de desenvolvimento humano integral que ansiamos, focado no protagonismo dos povos em toda a sua diversidade e no acesso universal aos 3 T's que vocês defendem: terra, teto e trabalho. Nossa civilização tão competitiva e individualista, com as suas taxas frenéticas de produção de consumo, seus luxos excessivos e lucros desmedidos para poucos, precisa mudar e repensar, se regenerar. Vocês, e aí é o que eu termino, são construtores indispensáveis dessa mudança urgente. Além disso, vocês possuem uma voz autorizada para testemunhar que isso é possível. Então, gente, assim, para terminar, eu falei meio correndo, porque é muita coisa, peço desculpa, mas a gente pode debater. O que fica para mim, né? Por que eu procurei fazer essa análise de discurso? Porque a igreja, ela nos aponta, né, o tempo inteiro formas de pensar, formas de agir, formas de conceber o mundo. Então, o Papa Francisco ele traz para nós essa essa mistura, né, essa capacidade de fazer uma fusão entre o que é a tradição da nossa, né, do nosso espectro religioso e a novidade, né? Ele é um portador dessa novidade. E aí eu convido vocês a fazerem uma reflexão. Qual é a igreja que a gente quer construir? Porque o Papa Francisco ele foi claro, olha, eu não estou sozinho nessa, eu não quero estar sozinho nessa. Essa é uma construção coletiva. Qual a igreja que a gente quer fazer parte? Qual é a igreja que a gente quer ajudar a construir? É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Uau! Que alegria, né? Raymond, fique à vontade. Eu acho, Leandro, que a gente podia fazer uns 2 minutinhos para acomodar as ideias que a Glaucia nos traz no coração, né? Podemos fazer isso? Podemos. Aí depois a gente abre para umas 5 intervenções, pode ser assim? Então, vamos fazer uns 2 minutinhos de recolhimento.
Não, aquela máquina não tem possibilidade. Aquela máquina é antes do José. Estava guardada há muitos anos. Ancestral, mão de uma eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida, Cristo é semente de luta e de paz. Nossa casa comum, laudado seja Francisco chamando o amor. Ribeirinhos aviões, a nossa casa comum, laudado seja Francisco chamando o amor. Vamos para a nossa partilha agora? Quem quiser usar da palavra? Sim, eu Tem já alguém estou. inscrito? Isso, eu já estou anotando aqui as inscrições, tá? E agora a gente dá a Legal. palavra ao Gaioso primeiro. Por favor, Gaioso, você pode abrir seu microfone. Eu quero só dar os parabéns, Leandro, à minha colega historiadora Gláucia, porque fazer esse recorte, esse resgate histórico que ela fez da Idade Antiga aos tempos atuais, não é qualquer historiador, nem qualquer historiadora que faz, não, né? Gláucia tem que ter muita competência, muita excelência naquilo, no instrumento, usar os instrumentos históricos para fazer esse resgate. Então, eu queria só deixar registrado meus parabéns a você por esse belíssimo resgate, por essa história, trabalhando a questão das pandemias ao longo da história da nossa igreja. Parabéns, viu, minha irmã? Obrigado, Diácono. Reinaldo, por gentileza, você pode abrir seu microfone. Ok, então, faço coro aí com o Diácono Marcos Gaioso para agradecer a Gláucia pela pesquisa que ela fez, por essa reflexão importantíssima. Eu estou também impactado e impressionado por essa reflexão. E o que ficou para mim muito forte foi perceber como o legado daquilo que foi construído pelos cristãos dos tempos antigos ainda impacta 2.000 anos depois, 1.000 anos depois, 500 anos depois. Esse legado ainda impacta o nosso jeito de lidar com a realidade de múltiplas formas, tanto pelos aspectos positivos do que foi produzido, por exemplo, a Gláucia falou no São Cipriano, né, da questão da caridade, a gente vê tantas comunidades cristãs praticando a caridade. Ao mesmo tempo também, às vezes, o aspecto muito individualista da penitência, da relação individual, de buscar culpados, né? Também existe isso também hoje em dia, né? Pessoas que buscam onde é que estão os culpados, né? Quais os pecados que nós cometemos. Só um exemplo aqui, teve gente acusando, né? Que acusou o desfile da Mangueira. Falou que foi o desfile da Mangueira que era castigo de Deus o coronavírus. Enfim, tem de tudo, né? Mas quando eu estive na África ano passado, eu conheci uma jovem portuguesa que estava lá em Angola e ela trabalhava numa ONG, trabalhava no enfrentamento ao HIV na África, né? E falando em legado, ela me falava como a questão do machismo
da presença do machismo e da poligamia ainda muito forte existente na África, como isso dificultava o enfrentamento do HIV. E certamente se o Papa João Paulo II tivesse se apegado menos ao direito canônico e mais às situações concretas, à realidade da vida das pessoas, como esse discurso, um discurso diferente, poderia ter salvado vidas e poderia ter mudado realidades. Como um discurso, muitas vezes, legalista, não salvou pessoas e gerou morte e gerou esses índices que ainda são terrivelmente altos na África e em alguns lugares do mundo mais pobres em relação ao HIV. Nesse sentido, minha pergunta para a Gláucia é: qual o legado que vai ficar do Papa Francisco, desse posicionamento dele, que tem uma novidade pelo que ela passou para a gente? Qual o legado que vai ficar para as próximas gerações? Obrigado, Reinaldo. Jorge Alexandre, sua vez. Olha que fala de fôlego, hein, Gláucia? Nossa, que coisa profunda isso, né? Eu fiquei pensando aqui 3 coisas, bem rapidamente. A primeira é que a história do humano é uma história marcada desses momentos, dessas panes, né, no estilo de vida das sociedades, sobretudo depois que as cidades foram inventadas, mais ou menos 10 mil anos atrás. A gente não deve ter registros historiográficos tão antigos, ou de outras civilizações, como a chinesa, a indiana, por exemplo, que também é uma civilização bastante populosa. Mas o que me parece é que a situação da Europa era uma situação muito sui generis, porque as condições sanitárias não eram das melhores, sobretudo nesse período da chamada Era Cristã, até a invenção dos antibióticos no começo do século XX. Eu acho que isso era decisivo também para uma mortandade tão grande, né? Quando a gente vê, por exemplo, a história dos povos ameríndios, pelo menos das 3 grandes civilizações ameríndias, as cidades elas são planejadas de uma outra maneira, inclusive para permitir uma circulação de ar, porque acreditava-se que isso era uma defesa também, né? E o acesso também a sistemas de água potável, isso tudo interferia nessas condições de saúde. E na Europa, principalmente na Idade Média, isso não vai ser possível, né? Acho que isso explica um pouco, né? A segunda questão é que durante essa história da igreja, da presença dos papas, a gente vê uma preocupação muito grande com a caridade, com o serviço aos doentes, aos necessitados, mas a gente vê poucas falas sobre a questão da saúde, né? Sobre proposições sobre saúde. Foi alguma coisa que me chamou a atenção aí na fala da Gláucia, né? E para finalizar de forma específica aí do Papa João Paulo II e a questão da AIDS, né? Bom lembrar que 3 igrejas episcopais, né, no mundo foram reprimidas por conta de posicionamentos em relação à questão do uso do preservativo. A igreja francesa, a igreja norte-americana foi muito perseguida, né, na América do Norte, na América anglo-saxã, a questão do comportamento moral, da teologia moral, estava para eles como estava a teologia da libertação para a América Latina. Isso foi alvo de muita perseguição por lá também. E no contexto de pandemia de AIDS, isso teve um peso, acredito que muito, muito ruim para a vida da igreja. E a igreja do Brasil também, né? A CNBB teve que fazer recuos ao longo da década de 90, de forma especial em 2000. A igreja a CNBB foi praticamente obrigada a reafirmar a posição da igreja de recomendar a abstinência. E eu me lembro aqui de uma passagem nos anos 90 envolvendo o Dom Tomás Balduino, que vai falar publicamente para o Jornal do Brasil, se eu não me engano, que era melhor que as pessoas usassem preservativo do que morrerem, né? Argumentando aquela premissa agostiniana do mal menor, né? Que entre o mal da mortandade generalizada e a preservação da vida naquele contexto, ainda que pudéssemos considerar o uso do preservativo como um mal, isso ficasse como um mal menor. E eu me lembro que o núncio apostólico repreendeu o Dom Tomás Balduino naquele contexto. Obrigado, Jorge. Fábio, você é o próximo. Pode abrir seu microfone. Não, só queria... Eu sei que o tema da Gláucia foi muito grande, né? Pegar lá desde o início até os tempos atuais, mas a gente vê aí o Papa Francisco como sendo um grande estadista, né? Uma grande liderança. Se
diante de todos os outros papas que vieram no decorrer da Igreja lutando contra, né, as pandemias, né, que existiram, se o Papa Francisco, nesse século que nós estamos, né, ele como estadista, será que ele é o Papa que mais teve problema em relação não só à pandemia, mas como a voz dele ser ecoada, fazer valer diante de outros líderes das nações, né? Como poderia falar melhor, né? Se a Gláucia teria como nos dar um parâmetro da voz do Papa Francisco falando em relação à pandemia diante dos líderes das nações, né? Se ele tem esse peso tão grande como os outros papas tiveram falando da pandemia na época deles. Seria mais ou menos isso. Obrigado, Fábio. Padre Ricardo, pode abrir o microfone. Fiquei pensando na questão levantada pela Moema e retomada pela Gláucia. Quando o Papa disse que todos estamos no mesmo barco. Eu acho que essa frase ela tem um contexto dela, que é um contexto que foi apontado pelo Leonardo Boff. E eu me lembro que o Papa, ao vir ao Brasil, ele quis livros do Leonardo Boff. Ele quis ler livros, ele quis comprar livros. E o Leonardo Boff, ele insistiu muito que nós não temos outra casa, essa é a nossa casa, nós não podemos destruir essa casa é a casa comum. Então, eu acho que o Papa Francisco, quando ele afirma que nós estamos no mesmo barco, né, não temos outra casa, é nesse sentido, quer dizer, a destruição ambiental explica muita coisa e certamente favorece as pandemias. Nós temos pandemias que têm razões ligadas à destruição do meio ambiente, à forma como nós lidamos com a natureza. Eu acho que esse é o sentido. Não é que o Papa desconheça a desigualdade social. Acho que o Papa tem muita clareza dos problemas de desigualdade social e tem apontado com muita frequência. Aliás, eu tenho um grande amigo de um dos grupos de oração que ele diz que só tem duas figuras internacionais que nesse momento valem a pena ser escutadas, né? Que é o Papa Francisco e o Mojico. Ele diz que são duas figuras que vale a pena ouvir, parar e ouvir, né? No mundo. No mundo falta gente com essa capacidade de síntese, de compromisso, que provoque, que nos provoca continuamente. Antes uma das figuras era o Pedro Casaldari, mas agora ele está doente, com dificuldade de comunicação, né? Ele não está bem, né? Mas essas duas figuras essas duas figuras apontam para a desigualdade social, né? Para estruturas sociais injustas. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que no passado, não sabendo da necessidade do isolamento, certamente os papas incentivavam procissões, né, aglomerações nesses momentos de pandemia. E, evidentemente, isso devia aumentar o índice de mortes, né? Eu não sei quando que a Igreja começou a perceber isso, né, ou se só percebeu no século XXI, né? Não sei se talvez eu imagino que as pandemias do século XX, né, nós tivemos aqui, por exemplo, a epidemia espanhola, né, eu acho que naquele momento já se percebia, mas talvez, não sei se a pandemia do século XVI, né, já tinham alguma suspeição, alguma suspeita de que era a hora do isolamento, né? Agora, neste momento, não. Se tem clareza disso, e o Papa ele incentivou o isolamento, às vezes até contra algumas igrejas locais, né? Ele foi favorável ao isolamento e promoveu o isolamento no Vaticano. Então, eu acho que eu queria só pontuar esses dois aspectos. Obrigado.
Raymond. Tem mais alguém inscrito, Leandro? Não, não. O Padre Ricardo foi o último. Vamos dar uma última chance, talvez alguém queira falar? Porque aí a gente dá uma retomada e repassa para a Gláucia, né? Alguém, acho que o Adair está querendo falar, não é, Adair? Isso, Pode abrir o seu Adair, microfone, querido. o Adair levantou o dedo. Pode, claro. Porque às vezes a gente não vê todo mundo aqui ao mesmo tempo, corremos o risco de esquecer alguém, né? Ainda bem que eu vi o Adair aqui. Fala, querido. Não, eu tinha até perguntado porque podia ser, se não tivesse inscrito, tudo bem, não tem problema. Mas era só chamar a atenção, que primeiro agradecer muito a Gláucia por esse trabalho tão bem feito, né, e que ela, claro que a perspectiva histórica é fundamental para abrir para todas as outras perspectivas, né, como é que a partir e, sobretudo, como é que você vai perceber a política, né? Eu acho que o Reinaldo e algumas pessoas já tocaram bem nisso, e acho que o Ricardo agora situou bem, quer dizer, na verdade, como é que você vê essa diferença do próprio conceito de caridade, né? Passando ao longo do tempo, né? Quer dizer, o que o Papa Francisco faz hoje, na verdade, é deixar claro, assim como aconteceu com a campanha da Ação da Cidadania aqui no Brasil nos anos 90, né? Da campanha contra a fome, em que a questão da fome deixava de ser uma questão apenas de caridade para se tornar uma questão política. Então, e se não se percebe isso, a caridade acaba ficando, né, em vão. Quer dizer, acho que essa atitude do Papa Francisco, ele está muito pegando de fato o que foi esse processo histórico da Igreja e, ao mesmo tempo, trazendo para o debate, o que torna o Papa Francisco o grande líder mundial é ele apontar para essa dimensão política nova, né? Que, inclusive, propondo que a economia é essa que tem que ser discutida, né? Quer dizer, quando está falando isso, ele está indo no coração da pandemia, está indo no coração dessa desigualdade que fica cada vez mais colocada. Então, era mais para agradecer a Gláucia e, ao mesmo tempo, pegar essas questãozinhas aí de como é que, historicamente, a teologia tem que estar encarnada, né? Que respostas são essas que as pessoas vão estar sentindo. Eu vi hoje uma coisa que me deixou assim tão impressionado, que às vezes também lá na Idade Média, em alguns momentos, acabava acontecendo isso, né? Meio que as coisas se transformando meio em venda, né? Em trocas simbólicas que viravam trocas reais, né? Hoje tinha um pastor fazendo a propaganda da venda de um outro pastor, que era a venda de máscaras. E aí as pessoas recebiam, dentro da caixinha não tinha nada. Então, o que é? Era a máscara invisível, porque Deus é invisível, né? Mas essa invisibilidade está sendo cobrada, né? Então, a gente tem coisas dessa natureza sendo feitas, né, hoje, né? Como é que se aproveita, inclusive, desses processos. Eram essas questões. Obrigado. Acho que, então, encerraram aí as inscrições. Acho que o Roberto queria fazer uma pergunta, Roberto. Pode ficar à vontade, querido. Roberto? Oi, Roberto, você pode abrir seu microfone? A gente tem normalmente um compromisso de terminar às 19h30, já são 19h28. A gente vai passar... Ele escreveu a pergunta dele aí no chat, o Raimundo. Ah, escreveu, tá bom, ótimo, obrigado. Porque é tão difícil para muitos cristãos católicos conjugarem a sua prática de fé a um compromisso com a vida. Obrigado, Roberto, por nos instigar com essa pergunta. Eu acho que a gente, né, vai assimilá-la aí, né? Acho que a gente sabe, né, um pouco, todos nós sabemos um pouco a resposta a isso, né? Esse é o grande dilema nosso, né? Juntar a nossa fé, a nossa vida, conforme diziam nossas comunidades eclesiais de base, fé pé na vida, né?
fé na vida, pé na caminhada, fé na vida, compromisso com o povo. Acho que essa de fato é a grande luta nossa, né? Juntarmos isso, né? A nossa dimensão de crença com a nossa prática é um desafio para nós todos. Mas assim, eu queria dizer que eu fiquei muito encantado com a fala da Gláucia. Quando você começou, Gláucia, ali no século II, eu pensei assim, nossa, onde é que essa mulher vai chegar, pelo amor de Deus, né? E você veio costurando com uma linha tão bonita, sabe? Com uma linha tão forte, né? E veio costurando. E assim, para além das conclusões todas que nós chegamos, acho que vai ficar ainda ecoando em nós muito tempo para a gente ainda encontrar muitas reflexões com a sua fala. Nós vivemos tempo em que hoje está mesclado, engraçado isso, né? O obscurantismo que vem com o negacionismo, né? Hoje ainda, né? Tem gente muito lúcida e ao mesmo tempo gente muito fechada a tudo isso, né? A reflexão sobre a gripe espanhola, a reflexão sobre a AIDS na década de 80, a reflexão sobre a pandemia do coronavírus, sobre todas as pandemias pelas quais nós já passamos, elas, na verdade, hoje, né, a gente acaba encontrando gente em todos os espectros, né? Ainda hoje, gente que acha que o Jorge dizia aí, né? Isso começou no desfile da Mangueira, né? Outro diz isso é obra do comunismo que pregou isso lá, que deu uma organizada nisso para desestruturar a sociedade, castigo dos deuses, que tem de tudo, né? Expressões que a gente achava que estava lá um século atrás ou mesmo na Idade Média ainda convive hoje conosco. Acho que o nosso grande desafio, né, para mim pelo menos, com toda essa sua fala, é compreender que a gente tem que ler a história sem deixar de contextualizá-la com o seu tempo e com o seu povo, né? Hoje, na verdade, o que está sobre a mesa do Papa Francisco hoje, para ele fazer uma avaliação que nos agrada mais do que estava na mesa de outros papas ou de outras histórias, está na mesa dele hoje é muito mais farto, né? Muito mais, clareia muito mais as coisas de acordo com o nosso tempo. E assim, eu aproveitando que a Hilda está aqui, aproveitando que é aniversário do Reinaldo, e agora o Leandro também está um pouco nessa batalha, né, que é a luta da população em situação de rua no Rio de Janeiro. Nós temos, por exemplo, pessoas que acham, né, que estão considerando a população de rua do Rio de Janeiro como vetores, né? O nome dado a eles é vetor, né? E aí comunidades que ainda dizem, se eles não estivessem aqui, nós não teríamos aqui em Copacabana, aqui na Zona Sul. Claro que algumas pessoas, né? Claro que algumas pessoas. Mas isso reverbera muito. Essa comparação que você faz com esse tempo todo nos ajuda, Gláucia, a entender, até a responder essa pergunta do Roberto, né? Como é que a gente junta a nossa fé, a nossa vida, a nossa fé, a nossa prática? Então, queremos te agradecer muito. O padre Ricardo falou do Leonardo Boff. Eu sempre tenho à mão a Carta da Terra e o preâmbulo dela, quando Leonardo disse assim, né? Estamos diante do momento crítico na história da Terra. E esta clareza diante de nossos olhos, ele termina dizendo assim, portanto, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade de vida e com as futuras gerações. Então, essa carta do Leonardo Boff, para mim, ela traz muitas clarezas para o momento que a gente vive. Quero devolver a palavra para você, Gláucia, para você fazer um amarra, você dar não dá um nó muito forte, não, que a gente ainda quer ir refletindo vida fora, né? Ajuda a gente só a dar uma costurada e a gente passa para os encerramentos, para a mensagem final. Ninguém saia antes de cantar parabéns para o Reinaldo. Vamos, em homenagem ao Reinaldo, fazer uma grande balbúrdia ao final desse nosso encontro, parabenizando ele. Ele é um homem maravilhoso, né? Quero aqui declarar meu amor a esse cara aí. Esse cara é maravilhoso, maravilhoso. Quem não o conhece de perto perde muita coisa. Vale muito conviver com esse cara aí. Gláucia, com você. Bem, gente, eu peço desculpa se eu falei assim demais, tentei correr, né? Tinha muitas questões
que eu acabei deixando, mas a gente vai ter outra oportunidade, né? Só construir isso aí, o espaço. Bom, a gente, Reinaldo, a gente pode passar de perseguido a perseguidor assim, num lapso de tempo, né? É só a gente se sentir acuado. Isso aí, a gente diz que eu já ouvi pessoas dizerem que foram os chineses, já ouvi dizer tantas coisas, né? Para a gente resolver essa nossa necessidade de imediatismo, a gente pode incorrer, né, no erro de passar de perseguido a perseguidor. A igreja fez isso, né? Nos seus primórdios ela era perseguida, depois ela passou a perseguir, né? Hoje, quantos cristãos não perseguem os membros de religiões afrodescendentes no Brasil, né? Infelizmente, a gente vê isso, né? Bem, com relação ao Papa João Paulo II, de fato, o Papa João Paulo II, infelizmente, ele por muitas vezes caminhou na contramão na tentativa de resolver o problema da epidemia de AIDS, né? Eu tenho uma experiência interessante, o Jorge Alexandre colocou isso bem, mas a CNBB ela foi financiadora de projetos, ela ajudou muitos projetos aqui no Brasil para atender pessoas infectadas pelo vírus. Tem um exemplo da Casa de Siloé, em São Paulo, né, que recebeu um apoio da CNBB. E tem até trabalho acadêmico a respeito disso. Então, o que a gente vê, e aí foi colocado, daí colocou isso também bem, e teve mais alguém que eu não estou conseguindo me lembrar agora. Mas, assim, religião e política são indissociáveis, no meu entendimento. São indissociáveis. E eu caminho muito no pensamento do Roberto Romano, né, quando ele coloca que para cada projeto teológico há um projeto social e um projeto econômico correspondentes, né? Então, se a sua teologia, a sua religião, e até respondendo, né, ao que o Roberto colocou, né, por que as pessoas não optam pela vida? Essa é uma reflexão permanente que a gente tem que fazer. Que religião você acredita? Que Deus você professa? Né? Tem capitalistas que são católicos. Né? A leitura que eles fazem, a experiência religiosa, a interpretação, ela é plural, ela é diversa. Né? E, para mim, enquanto pesquisadora, isso é o instigante do negócio. Né? Isso é o bonito, é o que dá água na boca para a gente procurar, né, entender quais as escolhas que os seres humanos fazem. Eu acho que assim, o legado do Papa Francisco vai ser essa reflexão no sentido integral, né, da nossa prática, da nossa fé. Eu penso dessa maneira. Eu penso que ele, quando eu li o livro, eu sugiro que vocês leiam. A vida após a pandemia. É um livro, é uma coletânea de artigos, de cartas, né, que ele escreve, são muito interessantes. E eu penso que o protagonismo dos leigos, né, ele trabalha muito essa questão. A articulação da igreja com os movimentos sociais, então ele reconhece que é uma luta política no meio social, no meio político, partidário, que seja, né? Então, e aí, assim, até respondendo na reflexão do padre Ricardo, eu reconheço, né? Eu reconheço toda a visão que o Papa Francisco apresenta quando ele coloca que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos, sim, no mesmo barco. Não são só os condomínios da Barra que poluem as lagoas da Barra, não. Né? As comunidades carentes também. Né? E a proposta, quando ele diz nós estamos no mesmo barco, ele está indo para além daquele pensamento medieval de que nós somos todos pecadores, e somos, né, vamos dizer assim, pequenos diante da grandiosidade de Deus, temos que nos penitenciar. No meu entendimento, ele está indo para além disso. Ele está dizendo assim,
esse é o compromisso de todos nós. Nós temos que abraçar esse compromisso, porque ele é um compromisso divino e humano, ao mesmo tempo, fazendo referência até à fala do diácono Gaioso há semanas atrás, né? Essa integração entre divino e humano. É dizer, olha, esse é um compromisso de todos nós, né? Nós estamos, sim, no mesmo barco. Eu usei essa reflexão como, né, assim, uma motivação para a minha busca, para as minhas leituras, porque muitas vezes, eu acredito que muitas pessoas devem ter escutado, né? Nós estamos todos no mesmo barco, e não terem feito uma leitura crítica como a que a Moema nos deu a oportunidade de fazer, né? Eu acho que as pessoas escutaram o Papa Francisco dizer nós estamos todos no mesmo barco e aceitaram, né? Mas não, assim, em que situação nós estamos todos no mesmo barco? Tem uns que estão lá remando, né? Tem uns que estão caindo do barco, tem outros que estão na primeira classe. Mas a gente está, né, todos no mesmo barco, sim, eu acredito nisso. E, assim, a questão do Papa, eu acho que, assim, pelo que eu li, Fábio, se a gente for pensar na Europa medieval, o Estado não era laico, a Igreja fazia parte do Estado, então embates, né, eu penso que não, eu penso que o embate mais ferrenho assim, do Papa Francisco, dentro desse contexto, apesar da gente saber que ocorreram embates, sim, quando a Igreja começa, né, a construir uma organização mais autônoma em relação ao Estado, tá? Mas só que esse aí seria uma outra discussão. Agora, com relação à pandemia, né, às epidemias, eu colocaria o Bento XV, né, que foi um Papa que buscou, né, o diálogo para evitar a Primeira Guerra, e o Papa Francisco, se a gente pensar em século XX, né, um contexto mais próximo do nosso. É isso. E deixa eu ver outra coisa aqui que eu acho que eu estou esquecendo de falar. Poucas proposições, esse foi o Jorge Alexandre colocou, poucas proposições em relação à saúde, né? O Papa Francisco, ele tem feito reuniões de Castério para o Desenvolvimento Humano, né, um órgão do Vaticano, para viabilizar verbas para atender hospitais, né? Ele já chegou a comprar respiradores e fazer doações. Agora, assim, ao longo da história, a gente tem as ordens religiosas, né? Elas assumiram aí o papel da saúde, né, as obras filantrópicas religiosas que se dedicaram aos cuidados aos doentes, né, bem nesse lastro aí da caridade aos leprosos, né, aquelas pessoas que sofriam com a peste. Eu não sei se eu consegui responder tudo, gente. Falei rapidinho, se está faltando alguma coisa, pode falar. Faltar alguma coisa nunca é ruim, porque é bom que a gente depois encontra de novo, né? Não tem problema nenhum, não. Mas está tudo muito completo, muito completo. Eu quero aqui fazer uma homenagem, antes dos avisos e do parabéns para o Reinaldo, e também da bênção, que a gente não abre mão de tê-la, do nosso querido irmão aí como é que chama, Jorge? Comunidade Nossa Senhora da Libertação, né? Nosso querido Padre Ricardo. Mas eu quero partilhar com vocês aqui, vou compartilhar, vocês vão ficar muito felizes, eu acho. Uma fotografia, que é a fotografia de 4 pessoas muito queridas. Frei Carlos Mesters, irmã Agostinha Vieira, Jéter Ramalho e sua esposa Lucília, que na fundação do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos. Olha que linda. Mais de 40 anos atrás. Né? Nossa saudade aí, nosso carinho, nossa admiração e nosso compromisso de seguir adiante, né? a luta
desses companheiros, de modo particular, de quem nos deixou hoje, o nosso querido Jeter Ramalho. Agradecer o Divino que mandou a foto para nós. Divino que é o guardião do CEBI, né, Divino? Obrigado. Muito obrigado. Te mandei uma recente também, se você quiser botar aí. Ah, mandou uma recente? Ah, recente eu não consegui achar, não. Ah, tá bonito. Eu conheci o Jeter assim, foi mesmo. Foi mesmo, é. Tá bom, vou tentar organizar aqui. Mas alguns avisos, Leandro? Coloca aí, fazendo favor, Leandro. Como é que estão os próximos capítulos? Agradecendo mais uma vez a presença de todos e muito especial a professora Gláucia Ferreira. Que lindo, a gente vai ficar com isso ainda remoendo, mas a gente não vai confiar só na nossa memória, não. Com a ajuda do Reinaldo, deu tempo de gravar ainda no comecinho. Então, a gente vai fazer aquele esquema de gravação. É um sistema um pouco lento, porque o programa fica muito grande, muito pesado. Assim que o computador concluir a renderização do vídeo, a gente vai fazer um upload para a página do YouTube. Então, esse vai ser o nosso terceiro encontro gravado no YouTube. E vou mandar também lá no nosso grupo de WhatsApp, né, o link quando a gente salvar lá no YouTube. Então, daqui a pouquinho, espero que ainda hoje a gente pode rever esse encontro que a gente teve hoje e enviar para quem não pôde participar também. Para o mês de julho, nós temos 4 encontros, né, seguindo os 4 domingos do mês. Nos dias 5 e 19, no primeiro e no terceiro domingo, teremos a celebração eucarística com o Padre Ricardo Rezende. Quem está vindo hoje a primeira vez, é uma experiência muito, muito bonita de celebração eucarística, né? Aqui no Zoom mesmo, uma missa participada, uma missa bem meditada com o Padre Ricardo Rezende presidindo a Eucaristia. E os outros 2 domingos, né? Sempre domingo sim, domingo não. Os outros 2 domingos, dia 12 de julho, o próprio Raymond vai falar para a gente sobre um livro que ele escreveu alguns anos atrás, Reflexões sobre o Pai Nosso. E no dia 26 de julho, a professora Rose, que esteve com a gente aqui no princípio desse encontro e pediu licença para poder sair algum tempinho atrás, ela vai, junto com o Reinaldo Neves, falar para a gente sobre a mística do bem viver. Vários amigos nossos aqui já fizeram essa experiência da mística do bem viver e a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é essa mística do bem viver com a professora Rose e o Reinaldo Neves, que é o nosso companheiro de violão, mas ele justificou a ausência hoje porque ele está ajudando o Padre Niraldo lá a montar as cestas que são distribuídas para a população carente. Então, o Reinaldo justificou a ausência dele aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado a presença de todos e agora a gente pede a bênção ao Padre Ricardo. Vai ter o parabéns não para o Reinaldo? Vamos ter os parabéns. Vamos lá, vamos. Vamos. Pode abrir os microfones, né? Abre todo mundo, né? Está contigo aí, Raymond Host. Ah, tá comigo. Desculpa, você passou para mim, foi. Todo mundo pode abrir seu próprio microfone. Eu vou ativar... já está tudo aberto. Que ótimo. Quase todos abertos. Abram todos aí e vamos cantar parabéns para o Reinaldo. Pode ser bagunçado, não tem problema não. A gente aproveita e homenageia o ministro Fujão. O Fujão ex-ministro, né? Que gostava de balbúrdia. Ou melhor, que disse que a gente fazia balbúrdia, quando na verdade era ele que fazia. Parabéns pra você nessa data. Felicidade, muitos anos de vida. Reinaldo. Reinaldo. Parabéns. Parabéns, Reinaldo. Obrigado. Agora o chuva por Reinaldo. Discurso, Reinaldo. Hoje não, depois da pandemia. Faça o samba da mangueira na sua casa. Estão dizendo que ele está fazendo 25 anos. Só se for de chopar. Semana que vem já abre as igrejas, mas
Ninguém vai para aí, todo mundo continua em casa. Vamos participar da missa aqui com o Padre Ricardo, hein, gente? Isso mesmo, Ricardo. Que loucura, que loucuras. Vamos continuar aqui. Quem puder, continua aqui no grupo, que é melhor. Segundo os grupos de pesquisa, a gente vai voltar para as igrejas num auge de disseminação do vírus tremendo. Pelo amor de Deus, não sei que a gente tem a vida. Ninguém para a igreja vai morrer, não, gente. Olha, nem se a Covid tivesse sido afastada, eu deixaria de participar dessa celebração com vocês. Aê, Jorginho, manda bonito. Padre Ricardo, querido. Vamos pedir a Deus a bênção, então. Padre Ricardo, só um minutinho, por favor, Padre Ricardo. Aí, ativa seu microfone, Padre Ricardo. Acho que ele está desativado. Vamos pedir aí, pela intercessão do apóstolo corajoso, missionário, persistente, Paulo, e pela intercessão de Pedro, o apóstolo que devia dar unidade a uma igreja nascente, uma igreja que estava buscando o seu caminho, buscando o seu compromisso com o evangelho, com a fraternidade, aquela igreja, como a Gláucia apresentou, aquela igreja que era pautada na comunhão, na igualdade, na distribuição e não na concentração. Que estes dois apóstolos, pela intercessão dos dois, Pedro e Paulo, e pela intercessão da comadre de Nazaré, nossa querida mãe Aparecida, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar o Ave Maria, já que falamos na comadre de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Maria de Nazaré, Maria de Jesus Cristo, essa Maria sertaneja, ela coloque no colo todas as pessoas que estão pelos falecimentos, pelas mortes que têm se dado no Brasil e no mundo, né? Que coloque também no colo aqueles que choram por essas mortes, todos estes. Amém. Amém. Vamos em paz. Obrigado, Raimon, por Obrigado. Obrigado a todos. Eu queria... A gente terminamos, né? Eu queria um mineiro aí, conterrâneo de Guimarães Rosa, tem aí? Eu sou mineiro, mas outro mineiro, para fazer uma leitura de uma poesia em homenagem ao Reinaldo. Pode ser? Eita! Coloquei na tela aí, olha. Uma poesia para o Reinaldo. Tem um mineiro. Não sei se ele está aí. Eu procurei se o Eimar estava, acho que o Eimar já saiu. Ou caiu. Vá na Nordestina também, Gabriela. Pronto, pois eu quero. Então vá. Rei da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente, aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria e ainda mais alegre, ainda no meio da tristeza. A vida inventa, a gente principia as coisas, no não saber porquê. E desde aí perde o poder da continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. Viver é muito perigoso, e não é não. Não sei explicar estas coisas. Um sentir é o do sentente, mas outro é do sentidor. João Guimarães Rosa. Obrigado. Parabéns, Reinaldo. Parabéns, Reinaldo. Obrigado, pessoal. Felicidade para todos. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença, viu? Tenhamos todos uma boa semana. No final da missa tem sempre um cafezinho na cantina, né?
Agora, Com encerrando. doce do Raymond. É café com doce do Raymond. Café com doce? Que você fez. É que eu fiz. Eu estava tirando carona aqui nas prendas da Isabel, dizendo que fui eu, mas fui ela. Ah, olha só, gente. É muita Tá fake vendo, news, né? É fake news. Felipe levando a fama. É, isso mesmo, isso mesmo. Boa Mas aí, noite, pessoal. gente. Muito Tchau, obrigada, viu? Boa semana. Parabéns. Boa obrigado, noite, Glaucia. cuidem-se. Tchauzinho. Cuidem-se, cuidem-se. Obrigado, Glaucia. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Gabi, beijo, Gabi. Cheiro. Se cuida, Gabi. Se cuida, Fred. Tchau. Clarinha, um beijo, Clarinha. É, Clarinha. Para todo mundo. Estou vendo que a Tânia está aí ainda. Dia 1º tem reunião de Pop Rua, hein, Tânia? Já está sabendo? Hein, Tânia? Está sabendo que tem reunião de Pop Rua dia 1º? O microfone fechado. Ela está com o microfone fechado. Eu recebi o comunicado que a tia Ju vai estar lá, né? É. Tá bem publicado, tá bem divulgado, Reinaldo? Leandro. Eu acho que vai bombar, hein? Estamos divulgando nas redes, Raymond. Tanto da que legal. A professora Nilza Valéria da PUC já me pediu o link, eu já prometi a ela. As pessoas estão me pedindo, inclusive, individualmente. Depois do anúncio que eu fiz lá no fórum, já tem gente me cobrando já. Pois é. Você sabe, Reinaldo, que a moça lá da secretaria... Reinaldo não, Leandro. A moça da secretaria ficou de fazer o link. Eu acho que eu vou fazer o link e vou mandar para ela. Sabe por quê? Vai que na hora ela não aceita o povo entrar na reunião. Fecha a porta. Claro, boa. Esquecido disso. Boa, isso mesmo. Tinha esquecido disso. Quantas pessoas vão poder estar na sala, né? Eu vou fazer esse link agora. Quer ver? Agora eu vou mandar para você. Tá, Leandro? Sim, pedir, pode mandar. E vou mandar para a menina também do secretário da Tia Ju. Porque senão a gente vai ficar na espera, né, senhor irmão? Sim. Vou dar uma de bobo e vou mandar para ela. Não é assim, professora Marisa, que a gente tem que fazer? Irmão, tem uma pergunta no grupo da pesquisa que você está fazendo aí no grupo, pesquisa sobre educação no seu gabinete. Tem uma pesquisa sobre educação sendo feita? Porque tem um link. Tem. Quem perguntou? Que é professora. Um pessoal